Diz assim, irmãos, a preciosa palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 8 ao versículo 15. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestidura, ou vestuário dispendioso. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém, irmãos. Nós vamos orar mais uma vez. Exclusividade dessa oração é que o Senhor nos ilumine com sua palavra. Recomendo que você também ore, meu irmão, minha irmã, você que é visitante. Peça que o Senhor abençoe com a aplicação da sua palavra. Santo e eterno Deus, maravilhoso, maravilhoso, que revelou a palavra para nós. Sua própria voz, aprove ao Senhor escrevê-la toda, inspirando homens santos inspirados pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito. O Senhor nos revela a criação, o mundo aí fora, testifica que existe um Criador, que existe um Deus. O homem, por isso, se torna indesculpável quando ele adora a criação ao invés do Criador. A criação é suficiente para que o homem seja indesculpável. Ele sabe que não precisa, que não pode, que não deve e que é prejuízo se ele se adorar, se ele ouvir a sua própria voz, se ele traçar as suas próprias diretrizes. Porque existe um Criador e ele deve submeter a esse Criador. Mas aprove ao Senhor de maneira especial revelar a sua palavra. Que alegria, Deus, que alegria, a tua palavra, Pai, a tua própria voz. Nos ensina, Deus, edifica, Pai, a tua igreja, alimenta o teu rebanho, exorta, Deus, repreende os nossos corações e conforta, Pai, nos enchendo de amor e segurança em meio à tua palavra. Nos ensina, Deus, a ser igreja, a ser corpo teu, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser encontrados pelo Senhor na sua volta irrepreensíveis. Amém. Queridos irmãos, quando se tem um churrasco, quando se tem uma confraternização, vocês já perceberam quanta gente se adianta para fazer o fogo ou para dar opinião quanto a como deve fazer o fogo? Depois que o fogo é aceso, aí agora há muitas opiniões, há pessoas que se juntam e se amontoam em meio àquelas conversas de uma confraternização de como a carne deve ser melhor assada. O fogo está muito alto, ela deve ficar mais acima, deve ficar mais abaixo, ela já está no ponto, já está fora do ponto, ela está crua, está mal passada. Isso se aplica em diversas áreas das nossas vidas. Se você trabalha num ambiente onde não tem um supervisor, onde não tem um chefe, ou seja, quando não é traçado os nossos objetivos, as nossas funções, quando não são claras, cada um faz o que quer, aquilo se torna um caos. Qualquer ambiente do qual não houver liderança, qualquer situação, ambiente e situação, qualquer circunstância, onde as pessoas não souberem qual é o seu próprio papel, ali está o caos. Instaurado o caos.
Você pode ter certeza disso. Talvez a sua mente está dentro da sua casa. Dentro da sua casa você diz assim, rapaz, ele está falando da minha casa. Na minha casa, meu pai, minha mãe, ninguém manda. Meus irmãos, minhas irmãs fazem o que quer. É uma bagunça lá em casa. Lá em casa não tem lei, não. Você pode dizer, no meu trabalho é assim. Existe um patrão, mas ele nem aparece lá. Ninguém olha, todo mundo faz o que quer. Eu não sei como não declararam falência ainda para aquela empresa. Geralmente é o que vai acontecer com aquela empresa. E você vai dizer na faculdade, essa faculdade é uma bagunça. Porque os estudantes fazem o que querem, os professores fazem o que querem. Você vai dizer, ninguém está exercendo o seu papel. E alguém vai dizer assim, que papel? As pessoas nem sabem qual é a sua função. Dentro da igreja, o Senhor estabelece, dentro e fora da igreja, o Senhor estabelece para todos nós funções. E Ele quer deixar claro isso para quem? Para esse jovem pastor que ele acaba de recrutar. Timóteo, um jovem, como nós já vimos, comum, pouco mais de 30 anos, cheio de paixões, cheio de propostas do mundo onde ele vive, porque é dito a ele por Paulo, olha, se afaste dessas paixões, dessa mocidade. Ele vai dizer, olha, eu quero que você submeta a um constrangimento, que apesar de você ter a mãe e a avó judia, você tem o quê? O pai grego, você não precisa se circuncidar. Mas veja só, se você circuncidar, não entendendo isso como um preceito legal para a salvação, porque nós sabemos que a salvação está em Cristo Jesus, não mais precisa ser circuncidado para ingressar na família da aliança, ou seja, para ser salvo. Veja só, Timóteo, eu quero que você submeta a circuncisão. Por quê? Porque o judeu vai dar ouvido a você quando vê que você é circuncidado. E ele submete a esse constrangimento, ou seja, ele abre mão, ele é manso. Ele é manso porque ele abre mão do seu direito, mas para que a glória de Deus possa ser manifestada cada vez mais. Para que ele possa progredir, para que ele possa avançar na sua fé, e isso possa ser manifesto a todo mundo, porque é isso que Paulo diz. Eu quero que o teu progresso na fé seja manifesto para todo mundo. Paulo havia predito, olha, quando eu der as costas da igreja de Éfeso, dentro da própria igreja, vão surgir homens que vão vir com conversas, falsas doutrinas, para sucumbir, para destruir, solapar, dissolver, confundir a igreja. A predição de Paulo está correta, é o que nós vemos aqui. Logo no comecinho que ele escreve a Timóteo. Já deixa claro que o que Paulo tinha dito, de fato estava acontecendo na igreja. E ele vai e recruta Timóteo. Timóteo poderia se esquivar e dizer, logo eu que tenho pouca idade. E aí Paulo vai dizer, ninguém despreze a tua mocidade. Antes, ou seja, muito pelo contrário, eu quero que você seja padrão na fé. Eu quero que você seja padrão daqueles que são mais velhos. Eu quero que você seja padrão daqueles que são anciãos. Eu quero que você seja padrão para o resto da igreja toda. Eu não quero que ninguém olhe para você pela sua pouca idade e subestime você. Você pode dizer assim, mas rapaz, pegaram um jovem cheio de sonhos, cheio de projetos, de planos para a sua vida, e aí limita o rapaz a tomar conta de uma igreja problemática. Que pensamento pobre, irmãos, e mesquinho nosso. Veja só, o apóstolo Paulo começa dizendo a Timóteo, Timóteo, eu quero que você fique aí em Éfeso. E eu quero que você fique aí com um propósito. E nós já vimos isso, nós meditamos nisso. O jovem ou o adulto que diz assim, pastor, o senhor não conhece a minha família, onde eu moro. Você não sabe o ambiente que eu trabalho. O Senhor colocou você justamente ali para quê? Aí você queria ter nascido em outra família. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo você se esquivar desse grande privilégio que Deus te deu para que possa manifestar a luz dele, para que você possa brilhar a luz de Cristo ali na sua família. Naquele ambiente de trabalho onde está o caos. A sua função ali é brilhar, não uma luz própria, autônoma, mas a luz de Cristo brilhar naquele ambiente. Deus te coloca com esse privilégio, com essa oportunidade, e nós desprezamos diariamente, segundo após segundo, as oportunidades que temos no trabalho, na faculdade e dentro dos nossos lares, com aquelas pessoas difíceis que o Senhor não conhece. Graças a Deus. Aí tem gente que diz assim, eu queria ser missionário,
eu queria ser pastor. Dentro da tua própria casa tu tem essa oportunidade. Tu tem um ministério brilhante dentro da tua casa para manifestar a glória de Deus na tua faculdade, mas você prefere ser aquela pessoa tímida, calada, que se esquiva de tudo e todos. Não abre tua boca, abre a tua boca. Vive, anuncia e prega, não se esconde. Quer seja oportuno ou não, insiste e prega a palavra. Mais uma vez, você não conhece a minha faculdade. Eu não quero saber se o momento é oportuno. Eu não quero saber se precisou alguém chorar, ficar decepcionado, para você bater nas costas dele e talvez até mentindo, dizendo Jesus te ama. Você não sabe se Jesus ama aquela pessoa. Imagina que culpa terrível você vai ter. Aquela pessoa indo para o inferno com a declaração que você disse a ela, com a afirmação que você fez dizendo que Jesus amava ela. Isso não é evangelismo, isso é mentira. Isso é mentira do mundo evangelical. De que um Jesus te ama vai salvar alguém. Pregação da palavra. A pregação genuína, a exposição da palavra. As boas novas do evangelho. Isso é que vai salvar a pessoa quando ela ouvir. E não simplesmente Jesus te ama ou se Deus tem um plano para a sua vida. Deus coloca então para Timóteo, tem um propósito na sua vida. E para que eu não pregue tudo o que já foi dito, dentro desse propósito, Paulo vai falar sobre culto. Eu quero que você dirija essa igreja de Éfeso relacionada a culto. Esses homens que estão aí estão reinventando como deve ser o culto. Eu quero dizer a você sobre a oração. E ele falou sobre as orações. Por quem vocês devem orar? Espera aí, não deve se orar somente pelos oprimidos, pelos pobres. Devemos orar pelas autoridades. Devemos orar pelas autoridades. Porque, inclusive, vai ser benefício para a gente. Se Deus intervir, reter a maldade dos governantes, nós vamos ter uma vida tranquila, vamos poder ser uma vida piedosa. Nós vamos poder... Olha, imagina, o Brasil como é que está. Agora... Você não pode mais ensinar aos seus filhos a moral. É o Estado agora que está tomando isso dos homens e diz, é a gente que vai ensinar a seus filhos. A opção sexual não é vocês, não. Ele não nasce, não. O Estado que vai ensinar. Nunca isso foi... isso pertenceu ao Estado fazer isso. Então, olha o que acontece. Tem sido roubado de nós. Aos poucos, ou eu posso dizer aos muitos, estamos sendo privados de ter uma vida piedosa. Estamos sendo privados de ter uma vida piedosa, de ter uma vida calma. Por quê? Desarmaram a sociedade. Desarmaram a sociedade. E aí o que acontece? O homem não pode se defender. Eu não posso defender minha família. Entra o bandido lá em casa, eu não posso me defender. Porque me desarmaram. Então observe o que tem sido feito. Eu não posso viver uma vida nem calma, eu não posso nem viver uma vida piedosa. Oremos pela nossa nação. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. O que é que ele quer dizer com isso? Todos sejam salvos. Eu falei sobre esse todo. Se nós crermos que esse todo significa que todo homem do mundo seja salvo, nós vamos ver que o Deus Todo-Poderoso foi frustrado em seus planos. Imagina crer que o Deus Todo-Poderoso, o ser humano quebrou o plano dele. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Deus não conseguiu, ó. Que Deus fraco, né? Deus não conseguiu salvar todos os homens. Porque o homem é muito poderoso para quebrar o plano de Deus. Nós não cremos assim. Não é isso que a palavra do Senhor diz. Ele quer dizer todas as sortes de homens, todas as classes de homens. E aí ele continua falando sobre a questão da oração. Ele vai dizer agora por quem nós devemos orar. Sim, e também ele falou sobre que tipo de oração nós temos que fazer. A oração, as súplicas, as intercessões e as ações de graças. Eu falei que isso é um pouco difícil de se dizer, mas fazendo um resumo, orações, aquilo que nós temos de diálogo, satisfação, prazer, de estar em comunhão com Deus, de falar com Deus. Intercessão, aquilo que eu peço em interesse de outrem. Eu estou pedindo por outra pessoa, estou orando por outra pessoa. A súplica, aquilo que eu tenho sentido na pele, aquilo que eu tenho sentido no coração. Então eu suplico a Deus que venha me socorrer. E as ações de graças, aquilo que deliberadamente eu entendo que veio das boas mãos do Senhor, eu vivo agradecendo a Ele. Agora então ele quer dizer, quem é que deve fazer essas orações? Para quem deve ser direcionadas as orações? Que tipo de orações devem ser feitas? E agora ele vai dizer, por quem deve ser feita
essas orações. Observe então, meus irmãos, mais uma vez comigo no versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Varões aqui, irmãos, essa palavra grega, ela é bem particular para o sexo masculino. Quando eu vinha para cá, eu expondo o texto para a minha família, aí a minha filha Isabela disse assim, pai, explique na igreja, por favor, que homens é sexo masculino. Tá? Por favor, porque senão as pessoas vão pensar que homens é todo mundo, que é a raça humana, como muitas vezes a linguagem é essa bíblica. Então, homem aqui é uma palavra específica para o sexo masculino, inclusive para um homem adulto. Essa palavra é uma palavra bem diferente de mulher e de crianças. Então, quem é que deve orar no culto? No culto, ele está falando aqui no culto. Quem é que deve orar? Os homens. Ele diz, ora em todo lugar. Em todo lugar, irmãos, a igreja se reunia nas casas. Não existia um lugar fixo, não existiam edifícios, tá? As pessoas se reuniam nas casas ou em qualquer outro lugar. Como eu já disse, a igreja primitiva se reunia até em cemitérios por causa das perseguições. Então ele vai dizer, eu quero que os homens, os varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Irmãos, tanto as mãos quanto os pés, a Bíblia vai falar muito sobre os pés, trazer as impurezas, né? Quando Moisés visualiza a sarça ardendo e a sarça não se consumindo, não te chegues para cá, Moisés. Moisés, curioso, assustado, ele se aproxima, não te chegues para cá. Tira primeiro a sandália dos teus pés. Deus querendo declarar assim, olha, você sabe que sem santidade, você sabe que com pecado não se pode habitar na minha presença. Então, Moisés, eu não quero destruir você, eu não quero fulminar você, eu não quero matar você. Então, antes de se aproximar de mim, tira a sandália dos teus pés. Sandália simbolizando ali as impurezas, simbolizando o pecado. Aqui as mãos significam as obras, as nossas obras. Então ele vai dizer, olha, esses irmãos, esses homens que vão orar na igreja, na hora do culto, eles possam ser homens que tenham vida idônea, homens que possam ser homens crentes, homens piedosos. E ele vai dizer, sem ira e sem animosidade. Aqueles falsos mestres, eles viviam brigando. Esses homens que surgiram dentro da igreja, viviam em discussões, viviam em provocações. Ele vai dizer, olha, esse tipo de homem, com esse tipo de coração, não é eles que devem orar. Então ele está especificando, olha, são os homens. Aí esses falsos mestres, aqueles hipócritas, aquele joio no meio do trigo, para dizer, pá, então eu posso orar também. Olha, por que a nossa igreja, só o ministro ora, ou os presbíteros? Sabe por quê, irmão? Eu estou aqui pregando, conduzindo o culto. Aí eu chego para você e digo, irmão, ore. Eu sei lá como é que estão as tuas mãos. Se elas estão santas. Eu sei lá como é que está o teu coração, se está cheio de ira e com animosidade. Aí eu chego na igreja para dizer assim, não, o pastor, ele puxa a atenção, ele centraliza o culto todo nele. A centralidade do culto está na palavra. A adoração é ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Jamais esse culto quer dizer que a centralidade está no pastor. Ou então, quando não está o pastor, está os presbíteros. Porque os presbíteros é um que faz a liturgia, o outro prega. Não é a centralidade no homem. É porque eu sei lá como é que está vocês. Eu vou pedir a você uma coisa que eu não sei como é que está as tuas mãos, o teu coração, se tem ira, se tem animosidade. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é do pastor. Eu vou transferir isso para a igreja. Eu vou transferir isso para vocês. Então, irmãos, mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não é qualquer homem também que pode fazer isso. Da mesma sorte, o versículo 9, que as mulheres em traje decente
se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestido dispendioso. Olha, irmãos, falando sobre oração. Para quem devem ser as orações, como devem ser as orações, quem deve orar. Falando de culto ainda, ele agora não fala sobre essa função dada à mulher. Ele fala que são os homens. E alguém pode dizer assim, interromper Paulo e dizer, epa, e as mulheres? Você está falando dos homens, de qual é a participação das mulheres no culto? Ele, agora mesmo, da mesma sorte, por semelhante modo, ou seja, está participando do culto, está louvando a Deus. Deus não tem a mulher como menor do que o homem. Deus não tem o homem em maior valor do que a mulher. Veja só, se os dois são impenitentes, os dois vão herdar a mesma ira para sempre. Se os dois são crentes, professos no Senhor, salvos, remidos na graça, os dois vão habitar o mesmo céu e igualmente com os mesmos privilégios na presença de Deus. Não há de fato diferença para Deus entre o homem e a mulher. Mas funções diferentes. Por semelhante modo, a mulher cultuando a mulher na igreja, o que é que ela deve fazer? Qual é a participação das mulheres? O que Paulo quer dizer aqui é, olha, o homem está lá orando e tal, qual deve ser a participação das mulheres? A mulher, naquela época, como nos dias de hoje, se há uma reunião, há uma congregação, algumas pessoas juntas, seja uma festa, seja na faculdade, seja no trabalho, as mulheres querem ir muito bonita, querem ir belas. Não é isso que Paulo está condenando. Então, por favor, antes de qualquer coisa, não entendam que Paulo está condenando a mulher a andar bonita. Tá bom? Mas ele está condenando aqui a sensualidade. Ele está condenando aqui a mulher chamar a atenção com duas coisas. Chamar a atenção porque está expondo o seu corpo e chamar a atenção porque está mostrando riqueza. O cabelo frisado aqui eram tranças. E alguém vai dizer, rapaz, qual é o problema de usar cabeleira frisada? Qual é o problema de usar trança? É pecado usar trança? É porque naquela época as mulheres, quando faziam as tranças, ou quando ela ia no salão de beleza, né, quando ela mexia no seu cabelo, ela fazia uma trança tão exuberante, tão brilhosa, mas era tão brilhosa, chamava tanta atenção, que em cada medida da trança eram colocados alfinetes de bronze que brilhavam muito. Na ponta desses alfinetes de bronze tinham pedras preciosas. E essas pedras preciosas eram lapidadas. Eram lapidadas com gravuras de animais, com gravura de mulheres, com gravuras de uma variedade de desenhos. E as mulheres, quando entravam na igreja, elas chamavam a atenção. Então Paulo vai dizer, de maneira decente, irmãos, de maneira decente, por favor. Olha o que ele vai dizer. E bom senso. Decente, com modéstia e bom senso. Irmãos, bom senso. Parece que isso se esgotou nos nossos dias. Parece que não existe mais uma gota de bom senso. Olha, quando eu estou na rua, eu vejo as mulheres andando. Eu lembro que na minha época, eu não estou falando dentro da igreja não. Eu na faculdade, com as meninas ímpias, com aquelas meninas descrentes, eu na escola, as mulheres olhavam assim para a outra e diziam assim, olha para ali, parece uma prostituta. E eu lembro que a roupa que a novela mostrava a prostituta era exatamente a roupa que as meninas de 13 anos estão saindo de casa e os pais param o carro e deixam a filha lá na porta da festinha, na porta do shopping, e ela desce ali. Eu não quero expor o tipo de roupa, o tipo de calçado, de saia, de blusa, porque alguém vai dizer, está falando comigo, e eu não estou me dirigindo aqui a ninguém.
Mas eu vivenciei isso, eu vivencio isso. Veja só, a roupa que eu vi, às vezes, dizendo, olha para ali, parece uma prostituta. Ou então, quando elas se vestiam assim, eu pude presenciar algumas mulheres conversando uma com a outra. Rapaz, eu estou parecendo uma meretriz. Eu estou parecendo uma prostituta com essa saia, com esse salto, com esse batom, com esse cabelo. E mais uma vez, quando os filmes mostram uma prostituta, eles mostram com aquela roupa, com aquele sapato, com aquele cabelo, com aquela maquiagem. As novelas também sempre mostraram isso. E hoje é a farda das mulheres, das mais infantes, as menores possíveis. É um absurdo. É um absurdo. Pudor não existe mais. Não existe mais. É os pais que permitem. É os pais que vão na loja, compram. É as mães que aplaudem, que sorriem. Não existe mais decência. A noção da decência foi perdida. Veja só, decência, bom senso, modéstia. Rapaz, se olha no espelho. Claramente dá para dizer, isso não é roupa, mas não é para ir para a igreja, não. Isso não é opção para o seu guarda-roupa. Certo dia, um jovem que queria ser membro da nossa igreja, se dizia cristão reformado, entrou aqui na igreja com uma camisa com um gesto obsceno, muito grande. Depois, na quarta-feira de oração, chega o presbítero para mim e diz, pastor, o senhor agiu com muita sabedoria. Tá, o senhor não falou nada ali, rapaz, eu pensei que o senhor ia falar. Aí o outro presbítero disse, rapaz, eu pensei que o senhor ia falar também. Falar o quê, meu irmão? Não estou entendendo. Dizer o que foi. Não, aquele cara estava com aquela camisa com um gesto obsceno. Rapaz, eu não vi isso não. Que gesto obsceno foi? Rapaz, eu não estou acreditando nisso não. Não, mas o presbítero já chamou ele na hora, levou ele lá para trás, pediu às irmãs do bazar uma camisa para ele trocar e disseram assim, escolha a melhor camisa aí que você puder escolher no bazar e troque. E aí ele se desculpou com os presbíteros e disse assim, é porque era a única opção que eu tinha no guarda-roupa para vir para cá, para a igreja. Eu tinha parado o culto e no momento que tivesse, tinha mandado ele se retirar. Eu tinha mandado ele se retirar. Se ele não se retirasse, eu mesmo ia lá tirá-lo. Sob qualquer pena que fosse. Respondia diante de quem quer que fosse. Em júri. Mas ele não permanecia dentro desse lugar. Fui conversar com ele, ele repetiu a mesma conversa. Pastor, me perdoe porque era a única opção que eu tinha. Meu amigo, isso não é nem opção. Isso não é nem opção para ter dentro do seu guarda-roupa. Isso não é nem para ser opção no seu guarda-roupa. Irmãos, a igreja evangélica está aderindo a essas modas. E eu também abro um parênteses aqui, dizendo, não é errado. Não é errado as mulheres e os homens atender a moda, não. Não é errado. O ser humano, o crente não tem que viver estranho. Não tem que viver feito um bicho. Eu, particularmente, não gosto de moda. Mas o meu ponto de vista não é regra, não. O meu ponto de vista não é regra. Não é errado, não é pecado. Se aquela moda não ofende a Deus, se aquilo cabe dentro do seu orçamento, se você não quebrou o 10º mandamento cobiçando, aí você pode ter aquilo, isso não é errado não. Agora, se essa moda ofende a tua natureza cristã, se aquilo é indecente, não ouse. Olha, sabe uma coisa que eu não acho legal? Quando uma mulher olha para outra e diz, está curto, você sabe que está curto. Você está perguntando, isso é ridículo. Meus seios estão muito à mostra, você sabe que está. E não importa se você está se vestindo para que os homens possam desejá-la, para chamar a atenção dos homens, ou se para chamar a atenção também das mulheres. Aí você está falando de lesbianismo? Não, não é isso. É porque as mulheres querem se vestir bonitas ou sensuais para fazer inveja às outras mulheres. Isso também é verdade. Eu tenho que me vestir bonita, eu tenho que vestir assim porque fulana também está indo assim e ela está chamando atenção mais do que todo mundo. Então eu quero mostrar que eu também posso, que eu sou capaz. Então eu vou disputar com ela. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Se ataviem com modéstia e bom senso, de maneira decente,
com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Ele vai dizer, irmãos, as mulheres não devem chamar a atenção por conta da riqueza da sua cabeleira, por conta da riqueza das suas roupas. Tá? Aqui a ideia aqui é, os crentes não viviam uma vida socialmente, financeiramente falando, igual aos demais da sociedade. Os cristãos aqui eram muito oprimidos, tá? Então eles eram menos favorecidos mesmo, os cristãos aqui. Então o que acontece? As mulheres da igreja de Éfeso não queriam ficar por baixo, não. Elas queriam andar na moda no mesmo nível daquelas mulheres ricas. Isso é ridículo. Cobiçar. Embora conclua essa parte dizendo que não é pecado as mulheres andarem bonitas também. Andem bonitas, tá? Principalmente para seus maridos, inclusive para serem vistas também pelos seus pretendentes, pelos homens piedosos, que não vão olhar para o seu corpo, tá? Vão olhar para a sua personalidade cristã. Porque Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Um homem impiedoso, ele quer uma mulher louvada, ele quer uma mulher agraciada pelo Senhor. A formosura é vã, porque ela não vai conservar durante muito tempo essa formosura. Então ele vai dizer, se não é então pelo modo de se vestir indecente, nem pelo o modo de vestir imodesto e dispendioso, como deve ser então a postura das mulheres. Ele diz, porém, observe irmãos o versículo 10, porém com boas obras. Porém com boas obras. É isso que se exige das mulheres. Dos homens também, com suas mãos santas. Mas olha, pouco importa, meu amor, se você anda na moda, se você tem dinheiro para andar na moda. Pouco me importa se você bota seu corpo à mostra. Pouco me importa as suas obras. As suas obras, a tua conduta. Como é que tu é vista? O que é que dizem sobre você? O que é que dizem sobre aquela garota que você pretende casar? E vai dizer assim, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Olha, as mulheres que declaram, que fizeram profissão, talvez essa profissão aqui também pode ser traduzida de maneira audível. Elas declararam que são crentes. Talvez a profissão de fé na igreja, quando entraram na igreja, quando ingressaram na igreja, eu sou crente, eu professo essa fé. Eu declaro que sou crente, que acredito nisso tudo que está sendo pregado aqui. Na doutrina da igreja. Vocês não fizeram isso? Então mostrem, evidenciem isso, vivendo. Uma vida sendo vivida. O versículo 11 vai dizer, a mulher aprenda em silêncio. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Eu já ouvi, gente, algumas pessoas tentarem explicar esse texto. A mulher aprenda em silêncio porque a mulher tem necessidade de falar. Não tem nada a ver, irmãos. A mulher aprenda em silêncio e ele vai explicar o porquê logo depois agora no texto. As mulheres devem aprender em silêncio. Esse aprender em silêncio aqui não significa que a voz dela não pode ser escutada dentro da igreja. Não é nesse sentido. Que a mulher não pode conversar, que a mulher não pode se expressar na igreja. Tá? Olha o que ele vai dizer. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade do homem. Esteja, porém, em silêncio. Olha, nas religiões pagãs daquela época, existia a principal, não sei se era a principal, mas era uma das mais procuradas, da sacerdotisa Diana, ou Afrodite. Tem um nome para os romanos e um nome para os gregos. Se eu não me engano, é Afrodite e Diana, deusa da fertilidade. E aí, as adeptas desse culto pagão, a liderança desse culto pagão, onde o culto era através de prostituição, eram as mulheres.
Elas que mandavam, elas que diziam a liturgia, elas que faziam absolutamente tudo. As mulheres convertidas, agora na igreja, abandonaram a prostituição, N coisas, mas ainda tinha aquilo nela. As mulheres são capazes. Já falei, as mulheres não são inferiores aos homens. Então a mulher com a capacidade incrível que tem, tá? E vindo de uma religião onde ela comandava, ela dizia, por que não tornar isso gospel? Né? Isso aqui era no mundo. Quando era do mundo eu usava isso. Então eu quero usar isso agora. Se eu era sacerdotisa, agora eu vou ser pastora. Então isso, né? Isso combina. Não foi para isso que Deus criou. Não foi para isso que Deus criou a mulher. Então ele vai dizer, olha, eu quero que a mulher fique calada, eu quero que a mulher fique em silêncio, eu não permito que a mulher fale. Ele vai dizer no versículo 12, irmãos, não permito que a mulher ensine, não fale não, não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja ela, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se a gente apelar, como muitas vezes alguém quer pregar e dizer isso aqui é um contexto cultural, hoje não se aplica mais, porque na época de Paulo, não é contexto cultural, irmãos. O contexto aqui é criacional. Ele está apelando aqui para Gênesis. Ele está apelando aqui para a Bíblia. Paulo está usando o seu argumento. Ele está aqui dando diretrizes para como deve ser o culto na igreja de Éfeso. E ele está usando a própria Bíblia, sola Escritura. A suficiência das Escrituras. Eu vou dizer pela Bíblia, para que ninguém possa vir com controvérsias. Eu vou apelar lá para um princípio. Irmãos, Deus criou o homem. Depois que criou todas as coisas, não é bom que o homem esteja só. Procura-se nos animais. Não acha ninguém que possa ser perfeito para o homem. E agora, então, a mulher é criada. É criada a mulher e a mulher é tirada do homem. A mulher procede do homem. Olha, depois da queda, a mulher é chamada de quê? Qual o nome que se dá? Não mais varão e varoa, mas chamada de Eva, a mãe de todos os seres vivos. O nome Eva deriva do nome homem. O homem no hebraico, Ishi. O nome da mulher, Ishá. Ou seja, o nome dela deriva-se do nome do homem, porque ela procede do homem. Ela surge do homem. Então Deus estabelece o jardim, Deus estabelece o governo, Deus estabelece o comando sobre os animais, o governo sobre tudo, a autoridade sobre tudo. E aí eu vou fazer para você uma auxiliadora. Agora não é uma auxiliadora qualquer, idônea, única, singular e especial. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu vou fazer para você algo bem especial. E ele faz algo bem especial aos olhos de Deus. Ele faz a mulher. E ele diz, essa mulher vai ser sua auxiliadora. Essa mulher vai você fazer uma só carne com ela. Uma só pessoa com ela. Vocês vão caminhar juntos. E ela vai ser a sua auxiliadora. Apresenta-se então, tudo ia muito bem na vida deles. O homem colocado na criação, princípio criacional, como o governador, como o cheio de autoridade, o líder. A mulher deveria seguir o homem, a mulher deveria ser liderada por ele, e o que acontece? Satanás aparece. O diabo aparece. E aí o homem peca. O diário de um banana é o homem. Ele simplesmente fica calado e não exerce a sua função. Ele não exerce a sua função de líder. Deus deu a mim autoridade sobre os animais, deu a mim autoridade para governar esse jardim, para governar o momento, inclusive você é minha auxiliadora. O que é que está acontecendo aqui? Era isso que Adão deveria fazer. Bicho falando, cobra falando,
Eu pensei que só quem falava aqui era eu e você. Tem algo muito estranho. Tem algo fora do normal acontecendo aqui. Tem algo extraordinário acontecendo. Quem é que se chama? O homem. Se chama o líder quando algo extraordinário acontece. Ela simplesmente, os dois, né? Ele se cala, ele não se impõe, ele não exerce a sua liderança, ele não lidera. Então quem é que faz? Quem é que vai fazer? A mulher. Ela vai lá, conversa, dialoga com a serpente. Ela é enganada, como diz o texto. Ela é enganada. E aí vai dizer, não, o homem não foi enganado diretamente, tá? Mas ele participa, ele é pecado e recebe punição por isso. Mas diz o texto, não foi Adão enganado, mas foi Eva, porque foi ela que dialogou, foi ela que foi persuadida. Ela come do fruto, desobedece a Deus, dá ao homem, e ele simplesmente recebe liderança. Ela exerce liderança sobre ele. Tome, e ele pega submisso e come. Observe como Satanás é astuto. Desde o início ele é homicida, diz a Bíblia. Ele vai justamente para inverter o papel criacional de Deus. O diabo ele tenta destruir tudo aquilo que Deus criou. E aí ele pega simplesmente o papel do homem e da mulher. Eu vou na mulher, não vou no líder não. Eu vou na mulher para quebrar, para inverter os papéis. E aí o homem e a mulher, inclusive, obedece. Cai nessa proposta de papel invertido. Ruína, destruição, tragédia. Acabou-se o mundo. Satanás ali, com seu plano infernal, inverte os papéis, o homem cai, Adão come. Adão estava muito interessado na paz do seu relacionamento. Adão é aquele namorado babão, que sabe que a menina vai ser uma dor de cabeça para ele para sempre. Aquela menina é chata, desobediente aos pais. Ele sabe como é que ela trata os pais em casa. Ela é insubmissa aos pais. Ela é braba, ciumenta e mandona. E ele acha que quando casar vai consertar tudo. Não estou falando, jamais é o meu discurso de colocar que o papel da mulher é ser capacho do homem. Sabe qual é o papel do homem? Sacrificar-se pela sua mulher. Mulher, olha o privilégio que vocês têm. Tá, o meu papel é ser submissa, o do homem. Morrer por você. Morrer por você. Aquilo que Jack fez lá no Titanic. Botar você em cima de um pedacinho de madeira, congelar, morrer de frio, dizer, tá tudo bem, Rose, tá tudo bem. Tem nada bem, mas ele vai dizer, é você que tem que estar num pedacinho de madeira, porque a minha função é proteger você. A minha vida é sacrificar-me. Eu fui colocado nesse mundo para isso. E aí, simplesmente, irmãos, Adão não estava interessado em cumprir o seu papel. Adão não estava nem um pouco interessado em cumprir o seu papel. E nem Eva também. E aí Adão simplesmente, passivo todo, como é o homem hoje, na frente da televisão, os filhos se acabando no mundo aí fora, os filhos se corrompendo com amizades, com a televisão, doutrinando, com a escola doutrinando, com a rua doutrinando, a faculdade ensinando, e o pai aqui com um controle remoto, achando que está comandando o mundo com aquele seu controle. Tudo se destruindo ao seu redor. Sua esposa também carente da sua atenção, do seu governo, cheia de necessidade, inclusive no coração. E ele é omisso a tudo. O grande problema do homem, o silêncio de Adão. Esse é o grande problema. Os homens não exercem o seu papel. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Irmãos, aquelas mulheres vindo do paganismo, queriam exercer os seus talentos ali, na igreja.
Olha, para a segurança de vocês. Paulo fala para a segurança das mulheres. Eu não posso permitir isso, sabe por quê? Porque a Bíblia não permite. E aí ele vai e cita Gênesis. Eu não posso permitir porque Deus não quis assim. Eu não posso simplesmente desobedecer uma ordem criacional e inverter os papéis. E aí ele segue, irmãos, então dizendo, versículo 15, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Veja só, a mulher vai ficar calada na igreja, ou seja, ela não vai estar exercendo a autoridade de homem, ela não vai estar pregando, ela não vai estar ensinando aos homens. Vejam só, nesse salvo, logicamente que ele não está falando salvação, irmãos, porque a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Ele quer dizer, sabe qual é a utilidade da mulher? Todavia será preservada. É porque em algumas traduções fala salva, né? Mas ela será preservada. Sabe como é a utilidade da mulher? Ela sendo mãe, ela gerando filhos. Sabe qual vai ser a sua contribuição maravilhosa? É os filhos crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas os filhos estão crescendo não para a glória de Deus, não estão sendo gerados para a glória de Deus. As mulheres estão tendo os filhos agora porque as outras estão tendo, eu também quero ter. As mulheres estão tendo filho agora porque quer postar no Facebook a foto dos filhos. As mulheres estão tendo filho porque querem pousar no shopping do lado com aquela coisinha pequenininha porque o seu cachorro poodle morreu. Filhos sendo criados pelas babás, pelos avós. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? É isso que nós vamos dizer. E aí eu vou entender no final de tudo se valeu a pena o dinheiro. Aí eu vou me defender dizendo assim, rapaz, eu tive que botar dinheiro dentro de casa. Eu tive que botar dinheiro dentro de casa, por isso que meus filhos não tiveram a minha atenção. Isso não justifica. Isso não justifica. Tem uma vida humilde, bem mais humilde, mas bem mais humilde. Mas você, mãe, tenha seus filhos sob o seu governo, sob a sua direção. Contribua para o mundo. Contribua para o mundo, tendo filhos. Olha que papel maravilhoso. Não, mas eu quero orar na igreja. Deus deu a você, mãe, esse privilégio de ter filho. Não, mas eu quero pregar. Eu quero pregar, pai, porque eu não posso pregar. Porque eu não posso exercer autoridade. Aí eu vou também agora competir. E por que também eu não posso ter filho, então? Já viu hoje os gays, aonde estão chegando? Eu vi na rede social agora, o homem, ele com um barrigão grandão, enquanto a mulher está grávida, aí ele também tem um barrigão grandão para poder supor ali que é ele que está grávido, porque ele é o efeminado e a mulher é a masculina no relacionamento. Bestialidade, agindo como a besta fera. Simplesmente, irmãos, para transgredir, para ofender a natureza do Criador, para afrontar mesmo. Não se pode esperar outra coisa desse Deus a não ser sua ira. Não se pode esperar outra coisa. Aí a mulher tem esse privilégio. Ela vai contribuir, sendo mãe e sendo uma boa mãe. Um colega meu botou uma 12 assim, uma mulher com uma 12, dizendo que era a mulher dele. Acho que eu coloquei isso também, né? Alguém chega para mim e pergunta, tua mulher trabalha? Aí, trabalha de quê a tua mulher? Aí, espera uma 12, porque minha mulher não para um minuto dentro de casa, cuidando das filhas, cuidando da casa, me auxiliando. E eu cuidando porque muitas vezes sou desonesto, sou fraco em não auxiliar, em não ajudar, em não corresponder. Auxiliar não no sentido de eu ser auxiliadora dela, não é invertendo os papéis, mas de eu sujar menos e de bagunçar menos e de colocar minhas filhas no colo. Tantas coisas que eu posso ajudar. Inclusive as mulheres podem nos aconselhar. Homens piedosos ouvem suas esposas piedosas nos seus conselhos.
A mulher não é aquele bicho que fica ali no canto acuada e que não tem participação alguma. O homem piedoso, ele ouve os conselhos de sua mulher. De sua mulher sábia, que constrói a sua casa com suas próprias mãos. É isso que Provérbios diz, que a mulher sábia, ela constrói a sua casa com suas próprias mãos, mas a insensata o que ela faz? Ela derruba com suas próprias mãos. Ela destrói o casamento, ela destrói a vida dos seus filhos, ela destrói completamente o seu lar. E ele vai dizer, isso se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Irmãos, ela ser mãe sem fé, sem amor, sem santificação e sem bom senso, não vai estar contribuindo em nada. Não vai estar usando esse privilégio que Deus deu a ela. Isto posto, irmãos, alguém pode dizer assim, pastor, eu tenho uma pergunta. Sobre as mulheres que exerceram autoridades na Bíblia. Eu conversando com um amigo meu, a primeira pergunta feita é Débora, né? E Débora? Aí um colega meu disse assim, desperta Débora, porque os homens estão dormindo. Juízes capítulo 4. Nós vamos ver ali especificamente a ação de Débora como juíza. Eu quero que, em primeiro lugar, você entenda o contexto de Juízes. O que é que o livro fala? Que naqueles dias, os homens, o povo, não tinham líder, não tinham juízes, não tinha ninguém que governasse. O mundo estava no caos. Se o homem não age, se o homem não pega um pedaço de pau e bota a serpente falante para correr, a serpente com uma proposta maligna para correr, quem é que vai? Quem é que vai resolver? A mulher. A mulher. Naquela época, diz o livro de Juízes, não tinham governantes, não tinham juízes, não tinham reis. O mundo estava no caos. Se levanta a mulher. O texto nos diz que Débora era profetisa, juíza e esposa. Quando, eu não sei se em alguma tradução está assim, mas quando fala sobre Débora, fala Débora mulher, juíza, profetisa e mãe. Irmãos, vejam só, e esposa. Quando o texto acrescenta mulher, quando Deus coloca mulher ali, a tradução é como se fosse assim, não existe juízas, não existe profetisas. Isso é algo fora do normal. Isso é extraordinário. Deus usou de maneira extraordinária, de maneira incomum. Sabe para quê? Para a vergonha dos homens. Para a vergonha dos homens. O ministério de profetisa ali, irmãos, não confundam com a pregação da palavra. Ela sendo profetisa, ela recebe a palavra inerrante de Deus. Tá? O pregador, ele expõe o texto que já está aqui, o texto que Deus revelou. Então, ela não exercia liderança sobre os homens. A palavra juiz ali, a NVI, inclusive, traduz ela de maneira errada. Tá? A NVI, no capítulo 4, vai colocar como Débora liderando os homens. Tá? O texto não fala ali liderando os homens. Fala sobre Débora sendo juíza. As pessoas iam até ela debaixo de uma palmeira, ela num lugar específico, ia lá e dizia, rapaz, eu acho justo isso. Era uma questão civil, era qualquer que seja familiar o problema, ela dizia, eu acho justo isso e aquilo outro. Ela decidia, ela dizia, olha, o honesto, o certo é isso aqui e isso daqui. Ainda assim, mesmo dizendo que ali ela não estava exercendo a liderança sobre um povo, mesmo dizendo que ela não era pregadora da palavra para um povo que estava congregado, porque as profecias que eram dadas por ela eram particulares, diferente dos outros profetas que davam para a congregação toda reunida. Irmãos, é cheio de particularidades para que se possa entender que foi bem diferente. Mas deixa eu dar a última. No capítulo 4, a gente ainda vai ver o povo indo para a guerra. Quando um juiz, quando aquele rei, ele governava, quando o seu povo ia para a guerra, ele ia.
O rei, o juiz, ele tinha vocação também para guerrear. Então ele não ficava omisso, ele não ficava à parte. Nós vimos até nos filmes isso, né? Os reis, aqueles mais prudentes, eu vou com vocês. Muitos deles vão até na frente. De maneira diferente de todos os outros juízes, de todos os outros reis, dos líderes que iam à guerra, Débora vai e chama um homem. Débora vai e deixa claro que esse papel não é dela e chama Baraque. Ela vai e passa essa função para outra pessoa, para um homem. Diz, olha, Deus mandou você ir. E eu quero que você faça assim, e Deus manda você fazer assim específico. Sabe o que é que esse homem faz? Sabe o que é que esse homem diz? Exatamente evidenciando o contexto pelo qual o livro do Juiz diz. Não tinham reis naquele dia, não tinham homens. Você vai ver no finalzinho depois, vai dizer, olha, não tinham valentes, não tinham guerreiros, não tinham soldados. Cadê os que empunham lança? O texto vai dizer. Isaías, inclusive, vai falar sobre isso. Não tinha homens para ir para a guerra, para pelejar. Os homens não estavam acovardando da sua função. Quando ela diz que Baraque que tem que ir para a guerra, ou seja, a função não é minha, você vai. Sabe o que é que Baraque diz? Eu vou se você for. Cara, que coisa linda. Esse cara assistia a novela, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu vou se você for. Aí sabe o que ela diz? Veja só. Se eu for, fique sabendo uma coisa. A glória vai ser minha e não sua. Tudo indica que ele disse, ok, mas contanto que você venha comigo. Por favor, você tem que vir comigo. Terrível. A ação desse homem, ela deixa clara como é que estava a situação naquela época. E aí vai, o povo de Deus ganha. Porque o que é que está acontecendo com os homens? O que é que estava acontecendo com os homens? Então, por favor, irmãos, Débora ou qualquer outro contexto que você me colocar, tem muitas particularidades, inclusive para dizer, mas Deus permitiu, pastor? Permitiu. Eu coloquei algumas diferenças entre profetisa e pregador hoje, sobre o tipo de profecia dela que era particular entre N coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, Deus permitiu, para a vergonha dos homens. Para a vergonha dos homens. Isaías vai falar também, se eu não me engano, Isaías 13, vai falar sobre, para a vergonha, as crianças estão governando e as mulheres estão governando. Eu não vou procurar porque eu posso me perder. E eu não tenho certeza, eu não quero errar. Mas se eu não me engano, Isaías 13, versículo 1 vai dizer, as mulheres, as crianças estão governando. Tragédia. Lamentável. E aí simplesmente, irmãos, deixando claro já essas coisas, as funções que foram dadas diferentes. A minha pergunta é, irmãos, e a sua função dentro da igreja? Vejam só, se a mulher exercer a sua função dentro da igreja, se a mulher exercer a sua função dentro do lar, se a mulher exerce a sua função na sociedade, e o homem exerce o seu papel em todas essas áreas, irmãos, naturalmente, por tudo isso que foi exposto, por ordem de Deus. Aí a minha pergunta é aos homens aqui, como é que você tem sido visto dentro de casa? Como é que você tem sido visto pelas moças aqui da igreja? Será que as moças conseguem visualizar vocês? Ou, para vergonha de vocês, ela tem que arrumar garotos fora em outras igrejas? Porque elas não conseguem ver em vocês homens.
As moças talvez estejam desacreditadas porque não veem nos pais. E aí simplesmente na igreja, elas vêm dizer assim, agora sim eu vou encontrar homens piedosos que exercem o seu papel, que são homens. Eu vi uma frase de um pastor dizendo que a mulher que exerce o papel de pastora na igreja, ela também exerce o papel de marido no lar. Ela também é homem no lar. Eu tenho certeza disso. Concordo com esse pensamento desse pastor. O jovem que não manifesta, que não progride em mostrar a sua masculinidade, e eu falo em termos de responsabilidade, em funções pela qual o Senhor nos criou. Se você não exerce isso, se você não expõe isso de maneira clara, isso traz vergonha para a nossa igreja. Isso traz vergonha para o povo de Deus. Porque as mulheres vão ter que arregaçar a manga e fazer. E quando as mulheres fazem, é porque os homens estão calados. É porque os homens estão acomodados. Sabe aquilo que eu fico sempre implicando na salmodia? Vai salmodiar, eu só escuto a voz das mulheres aqui de cima. Isso aqui eu acho que é uma concha, né? Não vou chamar de concha acústica porque não tem nada de som. Mas daqui eu fico escutando o som reverberando aqui. Só escuto a voz das mulheres. Gente, até a voz. A criança aprende. Fonoaudiologista, o fono. Eu vou dizer um que estudou mais, tá? Um que fez uma pós-graduação. Não sei se isso foi descoberto há pouco tempo. Tem tudo, genética, né, tal. Mas a criança, ela aprende a falar grosso igual o pai. Agora imagina no lar, que é a mãe que manda, é a mãe que fala, é a mãe que se impõe. O menino vai crescer efeminado. Olha o mundo aí fora. Olha o mundo aí fora. Sem exagero, são poucos os que não são efeminados. E eu não estou falando do homossexualismo na prática, não. Não estou falando da prática sexual impura, não. Eu estou falando sobre o reflexo. A quem ele está imitando. Ele cresceu falando, andando, pensando, agindo igual a quem? É a mãe dele. O homem é o caladão. Vai se explicar o porquê. O pai estava calado o tempo todo, estava na frente da televisão, estava no trabalho, estava... E se são os dois, aí vai ser uma tragédia. Aí vai dar um monstro dentro de casa. Já é um monstro, né? Se o jovem é efeminado, ele já é um monstro. Mas a tragédia, irmãos, quando nós não assumimos os nossos papéis. Grande responsabilidade, porque foi Deus que nos deu. Deixa eu falar uma coisa ainda sobre o homem e a mulher. Sobre funções diferentes, sobre papéis diferentes. São iguais diante de Deus. Simplesmente Deus não quer que os pássaros mergulhem e nadem no fundo do oceano. Como também Deus não quer que os peixes voem e saiam andando sobre a terra. Porque ele nasceu peixe e porque o outro nasceu ave. Porque um nasceu quadrúpede. Então Deus deu funções diferentes a cada um. Qual é o melhor para Deus, o peixe ou a ave? Funções diferentes. Louve ao Senhor com a função que Deus lhe deu. Jovens, vocês que estão em formação. Crianças, vocês que estão em formação. Homens, meninos, olhem para o papai. Se espelhem nele. Da mesma forma, obedeçam suas mães. Meninas, crianças, olhem para a mamãe, como ela se maquia, como ela se veste, como ela fala com o papai. E também não deixe de obedecer o seu pai. Não deixe de olhar para o seu pai dizendo assim, eu quero um marido igual ao papai. Tristeza vai ser ouvir das minhas filhas, eu quero um marido completamente diferente do meu pai.
Se disser assim, você quer um marido igual o pastor Ronaldo? Se ela disser, não! Tudo menos o meu pai. Vai ser a pior decepção da minha vida. Mas saber que minha filha vai confiar em mim. Vai confiar em mim. Para eu dizer, minha filha, esse é um pretendente legal para você. Eu apoio, eu recomendo. Eu entrego a vida da minha filha a esse rapaz. Ela vai dizer, eu confio no meu pai está dizendo que é, então eu vou por ele. Exercer o meu papel. As mulheres exercem o dela. Vocês são modelos para a igreja. Vocês são modelos para a sociedade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Eu já convido os presbíteros. Nós vamos cantar um hino de resposta. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos louvar ao Senhor pela tua palavra. Porque o Senhor nos colocou nesse mundo com um propósito, louvar o teu santo nome. Viver para a tua glória e desfrutar do Senhor, encontrar prazer no Senhor para sempre. E nos deu funções diferentes, nos deu privilégios diferentes para te servir. Muito obrigado, Pai. Louvado seja para sempre o teu santo nome. Que todos nós possamos assumir, Deus, esse papel. Vivermos assim a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Amém.